Queridos irmãos e irmãs, hoje retornamos com um novo estudo bíblico, procurando esclarecer e ajudar a dúvida de uma irmã que me procurou, e acredito que muitas pessoas também têm dúvidas sobre este tema que hoje estaremos falando sobre ele. A luta de Jacó com um anjo. O que quer dizer essa luta? Esta foi a pergunta e que hoje ficaremos esclarecidos, pois a luta de Jacó com um anjo tem muito a ver com cada um de nós nos dias atuais. Que nós possamos, dia após dia, nos fortalecermos na nossa fé, em busca da nossa conversão e transformação nos caminhos, seguindo os exemplos que Deus nos deixou. Amém? No livro de Gênesis, no capítulo 32, do versículo 24 ao 30, nos diz: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhes o anjo: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então o anjo disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ao lermos ou falarmos sobre este trecho bíblico, pensamos em fazer o mesmo que Jacó e segurar o anjo. Achamos que isto significa insistir em nossas petições. O que realmente importa é recebermos a bênção. Porém, para entendermos melhor o que foi realmente esta luta de Jacó, é necessário entendermos melhor o que houve ali no Val de Jaboque, e para isso precisamos entender o momento que Jacó vivia. Jacó era o enganador. Ele enganou o irmão e o pai para receber as bênçãos e a herança do pai, e com isto fez com que seu irmão o odiasse, e ele teve de fugir e se esconder. Sabemos que existem leis espirituais e uma delas é a lei da semeadura, ou seja, o que você planta, você colhe. E Jacó não ficaria imune a isso. Jacó conheceu a Raquel, filha de seu tio, e se apaixonou por ela, e combinou com o tio que trabalharia para se casar com ela. Ele cumpriu o combinado, porém, na noite de núpcias, o tio enganou e entregou a outra filha, a Leia, e devido aos costumes e vestes nupciais, e Jacó ter bebido um pouco, ele não percebeu a troca e consumou o casamento, tendo de trabalhar mais 7 anos para se casar com aquela a quem realmente desejava. Nisto, Jacó colheu o que havia plantado, ou seja, o engano. Jacó precisava se converter de verdade, se tornar o novo homem, assim como Jesus nos ensina que devemos nascer de novo. E Jacó passou por mudanças que começaram antes mesmo deste encontro dele com Deus. No Val de Jaboque, pois no início do capítulo lemos que Jacó começa a ter atitudes bastante prudentes, tais como, primeiro, com seu povo. No livro de Gênesis, no capítulo 32, no versículo 7, então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. Segundo, com seu irmão Esaú, em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 13. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. Em terceiro, na oração a Deus, também no livro de Gênesis, no capítulo 32, no versículo 10 e 11. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com
meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura, não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Percebemos então que Jacó já estava mudando, mas era necessário anular uma maldição, a qual ele tinha. Jacó significa enganador, e era necessário passar por uma verdadeira batalha espiritual. E alguns pontos são importantes destacarmos. Por exemplo, o fato de Jacó reconhecer que ele precisava ter um momento a sós com Deus. No versículo 22 a 24 do capítulo 32 do livro de Gênesis, lemos que Jacó passou toda a sua família e tudo o que possuía para o outro lado do ribeiro, e então ele ficou só ali na beira do ribeiro. Nós temos que nos desprender de tudo, esquecermos por algum momento nossos problemas, preocupações, ansiedades, filhos, cônjuge, parentes, bens e tudo quanto temos e nos apresentarmos a Deus. Estar na beira do ribeiro significa 2 coisas. Primeiro, ele estava em meio a uma travessia. Depois que atravessasse ali, ele iniciaria uma nova fase. E água sempre simboliza a palavra de Deus. Este é o melhor lugar para nos encontrarmos com o Senhor, com os pés limpos na palavra e preparados para um novo começo. Então surgiu o anjo do Senhor, e Jacó lutou com ele. Esta batalha, na verdade, era Jacó tentando segurar o anjo para obrigá-lo a abençoá-lo. Ele queria ser abençoado. Ele queria ter a quebra da maldição, a mudança de vida interna. Essa luta é totalmente simbólica para o nosso tempo atual. O anjo representa o Espírito de Deus e Jacó a nossa carne, nossa antiga natureza pecaminosa e enganadora. Esta é a batalha que todos nós temos de ter. A carne deve perder para o Espírito, assim verdadeiramente seremos uma nova criatura. Agora, a espiritual e antiga natureza carnal e falha deve morrer. E foi exatamente isto que aconteceu com Jacó. Ele morreu ali naquele dia, para que um novo ser, Israel, pudesse surgir. Era esta a bênção que ele tanto desejava, a transformação interior. Afinal, seu exterior já era bem próspero e feliz. Em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 28, então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus, e com os homens e prevalecestes. A partir daquele momento, Jacó não seria mais o mesmo, pois o varão mudaria o seu nome de Jacó, enganador, trapaceiro, para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. E você? Já passou ou está passando por esta batalha espiritual? Precisa se libertar de alguma maldição? Precisa receber a bênção dentro de seu ser? Seu nome, ou seja, sua principal característica, foi transformada de maluco ou bem louco para careta? Ou mudou apenas alguns hábitos, acrescentando o hábito de ir à igreja? Como você é conhecido? O nome, naquela época, refletia muitas vezes o caráter, a personalidade da pessoa ou uma realidade da sua vida ou da sua história do povo de Deus. Vemos que, a partir do val de Jaboque, a mudança, a transformação de Jacó foi plena e ele nunca mais foi o mesmo. Nós também precisamos passar por essas lutas e vencermos para que então sejamos transformados. Maldições sejam quebradas e as bênçãos do Senhor estejam sobre nós. Em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Somente após vencer, sua carne é que poderá conhecer a Deus face a face. Assim foi com Jó e com Jacó.
assim também deve ser comigo e com você. Deus já enviou o anjo e ele está do seu lado, só esperando que o segure e receba a transformação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, melhorem-se. Feche os teus olhos. Eu quero agora orar por você. Pai Santo, Pai amado, eis aí o que me pedistes. Nesta passagem, Pai, o Senhor nos revela que todos nós precisamos de transformações, pois somos falhos e muitas das vezes também somos enganadores e nos achamos capazes de enganar até mesmo o Senhor. Quantos não têm um compromisso com o Senhor e acreditam que o fato de apenas estarem frequentando uma igreja já se acham no direito de serem abençoados? Ah, Pai, só tenho a te agradecer pela misericórdia que o Senhor tem para com todos nós, nos permitindo dia após dia uma nova oportunidade de nos transformar, de nos mudar, de nos redimir com o Senhor. Somos tão pequenos diante da Tua presença, querido Pai, que mesmo diante da nossa insignificância, o Senhor se inclina para nos ouvir, para nos abençoar. Nos ajude a nos transformar em pessoas melhores, para que possamos ser diferentes, ser o sal da terra, e que todos possam ver e em nós serem pessoas renovadas no Teu Espírito. Que elas sintam paz ao se aproximarem de nós, que elas sintam a Tua presença ao nos ouvir falar do Teu santo nome, que o Senhor possa derramar sobre cada uma delas as Tuas bênçãos de transformações e de fortalecimentos na sua fé, pois sabemos que quanto mais buscarmos nossas transformações, nossas mudanças, mais o encardido Satanás fará de tudo para que nos tornemos fracassados, derrotados. Mas o Senhor é um Deus de vitória, e por mais que passemos provas, cremos que o Senhor é um Deus que tudo pode. Por isso eu te peço, Pai, venha sobre cada um de nós, tal qual o Senhor veio a Jacó. Sabemos que o Senhor enviou o seu Filho único, que derramou o seu sangue por todos nós. Venceu a morte para nos salvar, para nos resgatar da escuridão. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de falar em Teu santo nome. Permita-me sempre, Senhor meu Deus, que eu leve as Tuas palavras de amor, de fé e de vitórias a todas as pessoas que escutam esta oração. Que elas sintam a Tua presença, em nome de Jesus eu te peço. Que assim seja. Amém. Eu espero, mais uma vez, poder ter ajudado a cada um de vocês que tinham dúvidas sobre esta passagem bíblica, onde tudo se resume em transformações, em conversão. Que você possa agora buscar força sempre em Deus e acreditar que Ele é o único que pode transformar as nossas vidas. Tenha fé e acredite na mudança. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.